E, gente, nós estamos agora aqui lendo a Bíblia, né? Eu falei com vocês que eu quero ler a Bíblia, gente, e eu quero ler de uma forma que eu possa entender, voltar lá e deixar gravado aqui, para que eu possa voltar e escutar enquanto eu estiver arrumando casa, enquanto eu estiver fazendo alguma coisa que eu possa escutar a Bíblia, né? Então, para a gente estudar a palavra, nós temos que ler, reler, escutar, reescutar para compreender. E eu quero compreender a palavra. E nos atualizar dos dias de hoje, se acontecia, se não acontecia as coisas. Então vamos lá. Nós lemos ontem o capítulo 45 de Gênesis. Nós lemos ontem o capítulo 45 de Gênesis, que foram 28 versículos. Foram 28 versículos do capítulo 45 de Gênesis. Então, no capítulo 45, no versículo 25, está falando que os irmãos de José subiram do Egito, saíram do Egito e chegaram à terra de Canaã, que era a terra de Jacó, onde Jacó barra Israel, que é o nome que Deus mudou, o nome de Jacó, Deus mudou para o nome de Israel. E informaram no versículo 26, então, para o seu pai Jacó barra Israel, porque o nome dele nasceu como Jacó, mas só que é filho de Isaac. Isaac colocou o nome dele de Jacó, né? Porque Jacó era filho gêmeos de Isaac e Rebeca. E já dentro do ventre de Rebeca, Isaac e Esaú lutavam um com o outro. Eles iriam ser nações diferentes. E Jacó, quando Esaú foi nascer primeiro, ele estava puxando a perninha de Esaú, seu irmão. Mas mesmo assim, Esaú nasceu primeiro do que Jacó. São filhos gêmeos. Esaú e Jacó. São 6 gêmeos idênticos que na Bíblia não fala. Versículo 26. Então informaram a Jacó barra Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó, meu pai, José ainda está vivo. O senhor pensou que estava morto, nós pensamos que estava morto, os mentirosos. Mas ele está vivo. José está vivo, pai. O José está vivo, e eu vou te contar uma novidade. Além de José estar vivo, José hoje em dia é governante de toda a terra do Egito, pai. Ele tem um poder na terra do Egito. O único que tem poder acima de José é só o rei do Egito, o faraó do Egito. Mas o coração de Jacó barra Israel ficou entorpecido. Pensa eu, gente, eu pensar que o filho meu tá morto e de repente, passado anos a fio, eu fico sabendo que o meu filho tá vivo, que eu tanto amava, que é uma alegria profunda de saber que ele tá vivo, e uma alegria mais profunda de saber que tá vivo, e uma alegria profunda de saber que ele é muito rico e que ele é um governante de uma nação, né? E ele ficou ali entorpecido, pois Jacó barra Israel não acreditou nos filhos dele. Versículo 27. Quando os filhos de Jacó, que vieram do Egito, contaram a Jacó barra Israel todas as palavras que José havia lhes falado, e quando ele viu as carroças que José havia enviado para transportar Jacó barra Israel, seu pai, o espírito de Jacó começou a se reanimar. Ele estava morrendo. Nós, quando estamos com depressão, nós vamos morrendo. Mas quando acontece uma palavra amiga, quando alguém que você tanto esperava te ama, quando alguém te pede perdão, aquela pessoa que te fez sofrer, quando aquela pessoa volta atrás, quando você consegue um emprego,
Gente, você se reanima. Quando você começa a vender seus pedacinhos de bolo por R$ 5, R$ 4, um bolo delicioso, você naquele dia consegue vender 10 pedaços de bolo que você sabe fazer muito bem, dá R$ 50, você começa a se reanimar, porque já dá para você comprar 5 quilos de arroz e o feijão e você não passar fome, não é verdade? É isso, né? Dá para você comprar 5 quilos de arroz, dá para você comprar 2 quilos de feijão, dá para você comprar 2 latas de óleo com R$ 50 e voltar para casa feliz porque você foi digno, seu espírito se reanimou. Quando alguém te pede perdão por aquilo que ela fez com você no passado, você se reanima. Você, na verdade, você estava morrendo, depressivo, triste, e você se reanima. Quando você faz uma canjiquinha, compra uma canjiquinha aí, faz a canjiquinha, tá chovendo, gente, olha aqui, ó, tá chovendo, tá fazendo frio, você faz sua canjiquinha, coloca uma mesa na porta da sua casa e você começa a vender canjiquinha por R$ 3, R$ 2, e você vende 10 potinhos de canjiquinha. Você ganha 20, você vai lá e compra 5 quilos de arroz, você fica reanimado. É isso que eu falo. Então, aí Jacó barra Israel, pai de José, pai de Esaú, pai de Jacó era pai de José e pai de Benjamim, pai de um monte de filhos, gente. Simeão, Judá, ele começou aí a se reanimar, a ter vontade de viver de novo, ele começou a reviver, que ele estava morrendo por causa da tristeza. Versículo 28, Israel, que era Jacó, exclamou: basta! Meu filho José ainda está vivo! Preciso ir vê-lo, José, antes que eu vou morrer, porque eu estou muito velhinho. Agora nós vamos ler versículo capítulo 46. Me desculpem que às vezes eu erro, tá? Eu sou ansiosa, eu tenho que parar com isso. Gênesis capítulo 46, versículo 1. Assim, Israel barra Jacó partiu com tudo que era seu, bens materiais. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Lembra que eu te falei que ele é filho gêmeos? Esaú e Jacó são gêmeos, filhos de Isaque e Rebeca. E Rebeca gostava mais de Jacó, e Esaú gostava mais, e Jacó gostava mais de Esaú, e Rebeca gostava mais de Jacó. Eles enganaram Isaac, né? Para Jacó roubar a bênção aí do irmão dele, primogênito, que nasceu primeiro. E os dois eram gêmeos, mas um nasce primeiro do que o outro, então um é primogênito, um nasceu primeiro. Aí ele roubou o direito de primogenitura junto com Rebeca aí, vai ver os outros vídeos. Enganou o pai dele junto com a mãe dele, Rebeca, para pegar aí os direitos da bênção para ele, para Jacó. Mas Deus deixou, né? Então, se Deus deixou, Deus sabe o que estava fazendo. Versículo Deus. Então, eles sacrifícios a Deus. O que é sacrifícios a Deus? Gente, eles matavam um cordeiro que tenha nascido sem nenhuma mancha, sem nenhum pontinho vermelho, todo branquinho. Eles matavam e colocavam fogo e oferecia a Deus. Versículo 2. Deus falou então a Israel barra Jacó numa visão noturna, acredito que seja um sonho, e disse: Jacó, Jacó. Jacó respondeu: estou aqui, aqui estou. Versículo 3. Ele disse: Jacó. Deus disse: eu sou o verdadeiro Deus, o Deus de seu pai, Isaque. Não tenha medo de descer ao Egito, Jacó, pois ali no Egito farei de você uma grande nação, Jacó. Versículo 4. Eu mesmo, eu Deus, Jeová, descerei com você, Jacó, ao Egito. Eu mesmo também o trarei de volta do Egito. E José é quem porá a mão sobre os seus olhos. Quando ele morresse, eu acho. A gente não coloca a mão no olho e fecha o olho da pessoa. José é quem porá a mão sobre os seus olhos. Está no versículo 4 do capítulo 46 de Gênesis. Versículo 5. Depois disso,
Jacó partiu para Beceba, sabendo que Deus estava com ele. Até eu, minha filha, eu ia para qualquer lugar. Se Deus falasse que estava comigo, minha filha, pode ser uma guerra, que eu ia junto, que eu ia. Luciana, pode ir pra guerra aqui, eu vou estar com você, eu vou pra guerra, eu vou pra guerra, eu vou pra Ucrânia, eu vou pra Rússia, eu vou pra Ucrânia lutar, porque Deus falou que estava comigo, eu acredito em Deus, e Ele que vai fazer a obra, não sou eu, e se Ele tá querendo me usar, eu vou, porque Ele que tá mandando. Então, Deus é Deus, e Deus é Deus que faz o que Ele quer na hora que Ele quer, e Ele tem todo o poder de acabar com aquela guerra da Ucrânia e da Rússia a qualquer momento, e se Ele quiser mandar uma pessoa para lá e falar assim, Luciana, acorda, Luciana. Olha, eu vou conseguir uma pessoa que vai te dar um dinheiro, você vai conseguir um passaporte, vai te levar para a Ucrânia e lá eu vou estar com você e vai acabar com aquela guerra na Ucrânia, Luciana. Claro que eu vou, porque Deus está mandando, vai abrir as portas, tudo vai dando certo, meu passaporte está vindo, a pessoa vai me dar o dinheiro para me ir e eu vou ficar lá entendeu? É porque Deus é Deus, Deus faz e Deus cumpre o que Ele quer. Deus não é homem para que minta. Então vamos lá, versículo 4. Então, olha o que Deus falou com ele. Nossa, que coisa maravilhosa. Deus falou assim com Jacó barra Israel. Eu, Deus Jeová, descerei com você ao Egito, Jacó. Eu mesmo também o trarei de volta do Egito, Jacó. E José é quem porá a mão sobre os seus olhos. Versículo 5. Depois disso, Jacó barra Israel partiu de Berseba, onde ele estava, e os filhos de Israel barra Jacó transportaram Jacó, que já estava bem idoso, seu pai, e também as crianças e as esposas deles, né, nas carroças que Faraó havia enviado para transportar todos os parentes de José, porque o Faraó gostava muito de José. Ah, por que Faraó gostava muito de José? Porque tudo que José tocava virava ouro. Não virava ouro. Não virava ouro, não. Tudo é a maneira de falar que eu estou falando com você. Tudo que José tocava ia bem, dava certo. Mas por que dava certo? Porque Deus estava com José. Quem fazia dar certo não era José. Quem fazia dar certo era Deus Jeová. Deus Jeová fazia dar certo porque ele estava com José. É uma promessa que ele fez para os antepassados de Abraão. E levaram consigo seus rebanhos e os seus bens que tinham acumulado na terra de Canaã. E assim Jacó, que barra Israel, entrou no Egito com toda a sua descendência. Versículo 7. Jacó barra Israel levou consigo o Egito, seus filhos e seus netos, suas filhas, suas netas, toda a sua descendência. Versículo 8. Estes são os nomes dos filhos de Israel barra Jacó. Qual que é os nomes dos filhos de Israel barra Jacó? Por que barra Jacó? Porque o nome dele nasceu como Jacó. Mas só que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que era o filho de Isaac, de Rebeca, que nasceu de gêmeos com Esaú, mas ele nasceu por último. E tomou a primogenitura, o direito de primogenitura, a bênção do pai dele, Isaac, que estava cego. Quando morreu, estava cego. E ele levou consigo seus filhos, suas netas, suas filhas, seus netos, toda a sua descendência. Versículo 8. Esses são os nomes do filho de Israel, barra Jacó. Isto é, os filhos de Jacó. Porque quando eu falar Israel barra Jacó, é porque o nome dele era Jacó. Nasceu como Jacó e Deus mudou o nome dele para Israel, que foram para o Egito. Será que algum ficou aí na Canaã, gente? O primogênito, que é o filho primeiro de Jacó, que é o nome dele é Ruben. Luciana, qual que foi o primeiro filho que Jacó teve? Ruben. Jacó foi o segundo filho a nascer da barriga de Rebeca. O primeiro foi Esaú, eles eram gêmeos. Mas Jacó tomou o direito de primogenitura, roubou a bênção do irmão dele Esaú. Esaú ficou com muito ódio de Jacó por muitos anos. Deus viu, Deus permitiu que Jacó tomasse ali o direito da bênção de Esaú. Mas Esaú, antes disso, já tinha trocado o direito dele de primogenitura com o seu irmão por um ensopado, porque Esaú chegou exausto da caça, porque ele caçava, porque ele era o filho primeiro, e aí ele chegou em casa cansado, ele sentiu o cheiro daquela sopa maravilhosa, daquele ensopado que Jacó estava fazendo, e Jacó queria já o direito de ser primeiro,
Me vende o direito de primogenitura. Jura que se eu te der esse sopado, você vai comer esse sopado e você vai abrir mão de ter nascido primeiro. Eu vou ter nascido primeiro no seu lugar. Mesmo que não seja verdade, mesmo que Deus tenha visto que eu nasci, que você nasceu primeiro, Esaú, eu quero que você fale que eu nasci primeiro. Sabe, tem gente que é assim, né? Então Esaú estava tão cansado que vendeu por um ensopado, jurou por um ensopado. Depois disso, quando Isaac estava cego, morrendo, chamou Esaú, pediu Esaú para fazer uma comida para ele bem gostosa, para ele caçar, não pegar no quintal não, porque eles tinham muito animal no quintal. Para ele caçar e fazer uma comida bem gostosa, levar para ele que ele ia dar a bênção para ele. Rebeca ficou escutando no cantinho, ficou ali, porque Rebeca, a mãe dos gêmeos, gostava mais do filho que nasceu depois, Jacó. Aí contou para Jacó tudo que tinha acontecido. Falou, Jacó, vai ali no quintal, pega rápido um cabrito, eu vou fazer uma comida pro seu pai tá cego, seu pai não sabe quem é quem. Então você vai vestir a roupa do seu irmão, com o cheiro do seu irmão, porque ele sente o cheiro do seu irmão Esaú. O seu irmão Esaú tem pelo, você não tem pelo. Nós vamos pegar o pelo do cabrito, colocar no seu peito, colocar na sua mão. Quando o seu pai pedir a sua mão, ele vai ver que você tem pelo e vai achar que você é Esaú e vai dar a bênção para você. Você vai roubar do seu irmão. Eu vou te ajudar, vou roubar do meu filho primeiro, primogênito, para você, para o segundo filho Jacó, porque eu te amo mais do que o filho que nasceu primeiro. Tá bom, roubou. Aí Esaú ficou odioso do irmão dele, gritava e falava que ia matar. Nisso, Rebeca escutou e falou, meu filho Jacó, sai correndo daqui, foge, vai para casa do seu tio Labão. E lá, meu filho, você fica lá até quando seu irmão parar de odiar você e querer te matar. Que eu vou perder os dois filhos em uma hora só, um vai matar o outro. Aí Abraão abençoou Jacó, sabendo que Jacó já tinha pego a benção do irmão dele, tinha roubado, mas não queria a morte na casa dele. Que irmão matasse irmão. Falou, vai embora, meu filho, deixa o seu irmão ficar mais calmo. Ele foi embora e ficou por muitos anos. Trabalhou 14 anos para ter a Raquel, porque, na verdade, o tio Labão dele tinha o mesmo sangue dele, o mesmo sangue de traiçoagem, de mentira. Ele trabalhou 7 anos para pegar a Raquel, que ele amava, a filha, sua prima, mas aí ele Labão embebedou, deu muita bebida alcoólica para Jacó. Jacó ficou bêbado, ele, em vez de entregar a Raquel, a segunda filha, entregou a primeira, que tem que casar primeiro, a Lia, né? A Lia. Entregou para ele. Aí depois, quando ele acordou, ele falou que não era a Raquel que estava ali. Por quê? Ele falou, porque ela é mais velha, tem que casar primeiro. Agora você trabalha mais 7 anos para mim, 14 anos, de grátis, para você levar a Raquel. E ele trabalhou ali 14 anos, sem parar, pelas 2 primas dele. Casou com as 2 primas, teve filhos, formou família, ficou trabalhando um tempão na terra do tio dele, Jacó, de grátis. Depois, quando ele foi pedir salário, o tio dele, Labão, quis passar a perna nele de novo. Mas aí Deus não deixou e ele foi embora. Então aí Jacó foi para essa terra, ficou nessa terra muito tempo. Aí nisso os irmãos dele venderam José. José foi para o Egito, chegou no Egito, José foi preso. Deus estava com José o tempo todo. Deus abandonava tudo que José fazia. Ele fazia uma conta matemática, saía certo. Se tinha chuva, tudo saía do jeito que José queria, porque Deus que fazia. Não era José, era Deus que fazia. Nunca é o ser humano, é Deus que faz, da vontade dele, né? Ele poderia muito bem falar assim, olha, Jacó mentiu, Jacó foi traiçoeiro com o irmão dele, eu não vou ajudar Jacó, mas ele ajudou. Ele ajudou porque Jacó é a descendência de Abraão, então ele prometeu para Abraão, ele prometeu para o filho de Abraão, Isaac. Porque Abraão teve outro filho, gente, com a escrava, o Ismael. O Ismael sumiu nesse momento. Até agora você não viu o nome de Ismael mais aqui. Ismael sumiu. Ismael era egípcio. Ele era hebreu/egípcio, porque era filho de Jacó com uma egípcia. Ismael não está aqui na Bíblia até agora mais. Mas Isaac, ele teve o filho gêmeos de Rebeca. Então, vamos lá, porque vamos ler o capítulo 46. E aí, o primeiro filho que Jacó teve chama Ruben. Foram Ruben, o filho mais velho, depois veio Anoque, depois veio Palu, depois veio Esrom e depois veio Carmi.
Versículo 10. Os filhos de Simeão foram. Simeão é filho de Jacó. Simeão é aquele que ficou preso. Ele ficou preso lá no Egito, que José mandou ele ficar preso. Os filhos de Simeão foram netos de Jacó agora. Os netos de Jacó foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Saul, filho de uma cananeia, versículo 10 do capítulo 46, que era filho de Simeão. Saul era filho de Simeão, junto com a cananeia, no capítulo 46, no versículo 9. Versículo 10. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de Simeão com uma mulher da cananeia. Versículo 11. Os filhos de Levi foram, netos de Jacó foram Gerson, Coate e Merari. Versículo 12. Os filhos de Judá. Judá era filho de Jacó. Então, os netos de Jacó, filho de Judá, foram Onã, Selá, Pérez e Zera. No entanto, e Onã morreram na terra de Canaã. Então, eles já estavam mortos quando Jacó foi para o Egito ficar junto com José. Os filhos de Pérez foram, os netos, Pérez era um dos filhos de Jacó, e foram Esrom e Ramu. Versículo 3. Os filhos de Issacar, que era o Issacar é o filho de Jacó, e os netos de Jacó, filhos de Issacar, eram Tola, Puva, Iobe e Sinrom. Versículo 14. Os filhos de Zebulão. Zebulão era um dos filhos de Jacó. Os netos de Jacó, filhos de Zebulão, foi Sered, Elon e Jalel. Versículo 15. Esses foram os filhos de Leia, que ela deu a Jacó. Leia era a irmã mais velha, era a filha mais velha de Labão, que era tio de Jacó, irmão de Rebeca, aquele que enganou ele. Lembra que eu falei aqui agora? Em Padarã. Padarã é a terra de Labão, que é o sogro de Jacó. Sogro barra tio, porque era irmão da Rebeca, mãe dele. Além de sua filha Diná. Ao todo, Diná foi aquela que foi estrupada. Ao todo, seus filhos e suas filhas foram 33 filhos que Jacó teve com Leia, Rebeca e tinha as empregadas, né? Versículo 16. Os filhos de Gade. Gade era um dos filhos aí de Jacó. Foram os netos de Jacó: Zifion, Rashi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Versículo 17. Os filhos de Asser, que é filho, Asser é um dos filhos de Jacó. Os netos de Jacó, filhos de Asser, foram Iminá, Isvá, Isvi, Berias, e a irmã deles era Sera. Será não tem acento aqui não. Os filhos de Berias, filho de Jacó. Berias, filho de Jacó, e os netos de Jacó, que eram filhos de Berias, era Eber e Maquiel. Versículo 18. Esses foram os filhos de Zilpa. Zilpa, que Labão deu a sua filha Leia. Zilpa era a funcionária de Leia, que Leia mandou fazer sexo com o Jacó para ter filhos. Então, Jacó teve filhos com Zilpa, a empregada, e ela deu esses filhos a Jacó, 16 pessoas ao todo. Esses foram os filhos de Zilpa, que Labão deu a sua filha. E Labão, quando a Leia ficou com Jacó, ele deu uma empregada para ela chamada Zilpa. E a Leia deu a Zilpa para Jacó dormir com ela e fazer filho com ela. Ela deu esses filhos a Jacó, 16 pessoas ao todo. Versículo 19. Os filhos de Raquel, que é a esposa que ele tanto queria, que ele amava. Ele ficou apaixonado por Raquel, sua prima, filha do seu tio Labão, irmão da sua irmã Rebeca, da sua mãe Rebeca.
esposas de Jacó foram José e Benjamim. Nossa, a Leia teve muitos filhos com Jacó, porque Deus deixou Rebeca, que é a mulher que ele amava, Rebeca é mãe de Jacó, a Raquel, a sua prima, que ele amava, estéril por um tempo. E Leia só dando filho para ver se Jacó conseguia amar a ela. Filho não deixa com que o homem ame a mulher, gente. Filho não prende homem. Não prendia no passado e não prende agora. Leia começou a ter um monte de filho para ver se Jacó conseguia amar ela. Só que Deus fez com que a Rebeca, que é mãe, a Rebeca é mãe de Jacó, a Raquel, que ele tanto amava, que era sua prima, filha de Labão, irmão da sua mãe Rebeca, ela fosse estéril por muito tempo. Ela só conseguiu ter 2 filhos dela mesmo, que era a mulher que ele amava. Então ele amava mais os filhos da mulher que ele amava, aquela mulher que trabalhou 14 anos para ter ela de graça para o tio dele, que assim que ele olhou Raquel, ele já se apaixonou pela primeira vez. Foi amor à primeira vista por Raquel. Mas só que Raquel só conseguiu ter 2 filhos, porque Deus permitiu ela só ter 2 filhos, que foi José e Benjamim. Por isso que ele amava mais José e Benjamim. Por quê, Luciana? Porque era filho da mulher que ele amava. Porque ele nunca conseguiu amar a Leia. Ele nunca conseguiu amar a Zilpa. Porque a Zilpa, todas elas foram feitas. Ele não amava a Lia. Era a prima dele, mas porque era a primeira filha. E Labão enganou ele dando a Lia. Ele não queria a Lia. Ele queria a Raquel. Ele amava a Raquel. Apaixonado por Raquel. Ele ficou 14 anos trabalhando de graça na terra do tio dele, Labão, irmão da irmã dele, da mãe dele, Rebeca, para ficar com a Raquel. Então, Deus fez com que Raquel fosse estéril por muito tempo e conseguiu fazer com que ela só tivesse 2 filhos com ele, José e Benjamim. Por isso que ele amava José e Benjamim, porque era filho da mulher que ele amava de verdade. Ele nunca conseguiu amar a Leia, ele nunca conseguiu amar a Zilpa, não, nunca conseguiu amar a Leia, nunca conseguiu. 19, versículo 19. Os filhos de Raquel, esposa de Jacó, foram José e Benjamim. Versículo 20. Na terra do Egito, José tornou-se pai de Manassés. José teve um filho no Egito, chamado Manassés, e de Efraim. Então, José, lá no Egito, no versículo 20 do capítulo 46 de Gênesis, José no Egito teve 2 filhos, um chamado Manassés e o outro chamado Efraim, que lhe foram dados por Arsenate, filha de Potifera, sacerdote de On, egípcia. Versículo 21. Os filhos de Benjamim, irmão de José, filho de Raquel, a esposa que Jacó / Israel amava, foram Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamã. Naamã, será que é aquele que tinha aqueles negócio, deu lepra? Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Versículo 22. Esses foram os filhos que Raquel deu a Jacó. 14 pessoas ao todo. É porque contou com os netos, tá, gente? Versículo 23. O filho de Dan foi o Sim. O filho de Dan foi o Sim. Contou também com os filhos da empregada, porque Raquel também ganhou empregada de presente do pai dela, quando ela ficou com Jacó. Versículo 24. Os filhos de Naphtali foram Jazel, Guni, Gezer e Silém. Versículo 25. Esses foram os filhos de Bila, que Labão deu a sua filha Raquel. Lembra que eu te falei que toda filha que casava, né, as 2 filhas dele, do tio de Jacó, tio de Rebeca, irmão de Rebeca, esposa de Isaac, tio de Jacó, tio de Esaú, ele deu as 2 filhas dele para casar com o primo Jacó. Mas ele gostava, ele amava, sempre amou. Foi amor à primeira vista, foi Raquel. Trabalhou 14 anos por Raquel sem receber nada. Mas ele recebeu, o primeiro trato foi feito
Você vai trabalhar 7 anos para mim de graça, Jacó, para você ter Raquel. Só que aí o tio dele, Labão, esperto, como ele mesmo, Jacó, falou: Jacó, você realmente é meu parente. Você enganou seu irmão, tomou a bênção do seu irmão. Você é meu parente mesmo. Depois de 7 anos que Jacó, ele ficou ali trabalhando de graça para ter Raquel, ele recebeu Lia no lugar dela, porque ele foi embebedado pelo seu tio. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos, 14 anos para ter Raquel, que ele tanto amava, porque Leia, ele nunca conseguiu amar Leia. Lia não, é Leia. Ele nunca conseguiu amar Leia. Leia dava filhos para ele, ele não conseguia amar. Leia achava que se desse filhos, ele iria amar ela, mas ele não conseguia amar ela. Ele nunca conseguiu amar outra mulher a não ser Raquel, que ele amou pela primeira vez, e que deu José e deu Benjamim para eles, 2 filhos. Mas aí ele teve filhos com a Bila, que Labão, pai de Raquel, deu a sua filha como empregada. Ela deu esses filhos a Jacó, 7 pessoas ao todo, viu? Teve 7 pessoas que a Bila, empregada de Raquel. A Raquel mesmo mandava: vai, relacionamento aberto, vai, amor. Hoje eu não tô com vontade de fazer sexo com você, vai fazer com Bila, a minha empregada. Faz com ela e faz filho com ela. Lá não tinha remédio, né, gente? Não tinha, não. Contraceptivo, não. O contraceptivo era Deus mesmo. Versículo 25. Esses foram os filhos de Bila, que Labão, pai de Raquel, deu a sua filha Raquel como empregada. Ela deu Bila como empregada. Deu esses filhos a Jacó, 7 pessoas ao todo. Bila teve 7 filhos com Jacó barra Israel. Versículo 26. Todos os descendentes de Jacó barra Israel que foram com ele para o Egito, sem contar as esposas dos filhos de Jacó, foram 66 pessoas que foram para o Egito. Então, se alguém perguntar para você assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Quando Jacó foi encontrar com o filho dele no Egito, para morar com o filho dele no Egito, no capítulo 46 de Gênesis, foram quantas pessoas ao todo com ele? 66. 66. Versículo 27. E os filhos de José, que nasceram no Egito, foram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Ou era 66, todas as pessoas. E os filhos de José, que nasceram no Egito, foram 2, né? Quais os filhos de José? Manassés e Efraim. Versículo 20, que tá os nomes dos filhos de José. Manassés e Efraim. Versículo 27. E os filhos de José, que nasceram no Egito, foram 2, que foi Manassés e Efraim. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70 pessoas. Mas aqui tem um lugar que fala 66. 66, 69, 70. Não foi com os filhos aí, contando com os filhos de José não, né? Depois eu pego. Versículo 26 do capítulo 45, nós voltamos atrás um pouquinho. Todos os descendentes de Jacó que foram com Jacó para o Egito, sem contar as esposas dos filhos de Jacó, foram 66. Ah, tá. Então 70 foi com as esposas, né? 70 então foi com as esposas no versículo 27. Versículo 28. Jacó enviou Judá, o seu filho aí, seu 4º filho, de Leia, com Jacó na sua frente, para dizer ao seu irmão José que estava indo para Gósen. Quando eles entraram na terra de Gósen, versículo 29, José, filho de Jacó barra Israel, mandou preparar seu carro e foi ao encontro de Israel barra Jacó, seu pai, na cidade de Gósen. Ao se apresentar a Jacó, imediatamente Jacó e José se abraçaram e choraram por muito tempo. Versículo 30 do capítulo 46 de Gênesis. Então Israel barra Jacó disse a José, o seu filho, que ele achava que estava morto. Agora, meu filho José, eu estou pronto para morrer. Eu vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo, meu filho. Versículo 31. José disse então aos seus irmãos e aos da casa de seu pai: Vou voltar
e dizer ao faraó: meus irmãos e os da casa do meu pai que estavam na terra de Canaã vieram até a mim, José. Versículo 32. Os homens são pastores e criam rebanhos. Eles trouxeram suas ovelhas, seus bois e tudo o que têm. Versículo 33. Quando o faraó os chamar e perguntar: qual é o seu trabalho? Versículo 34. Digam, José estava dando uma orientação para eles. Quando o faraó, eu vou falar com o faraó que vocês da minha descendência, os meus parentes, chegaram. Quando o faraó perguntar para vocês, em que vocês trabalham, vocês vão falar que vocês criam rebanhos. Vocês são criadores de rebanhos, desde a juventude até agora. Assim como os nossos antepassados, para que vocês possam morar na terra de Gósen, pois todo pastor de ovelhas é detestável para os egípcios. Ele não queria que eles morassem no Egito. José não queria que eles morassem no Egito. Olha, presta atenção. Capítulo 47 de Gênesis, versículo do 10... Espera aí. Versículo 46 de Gênesis, versículo do 31 ao 34. Prestem bastante atenção. Leia e releia na sua Bíblia. Versículo 31 ao 34 do capítulo 46 de Gênesis. No versículo 31, José disse então aos seus irmãos e aos da casa de seu pai Jacó bar Israel: eu e José vou voltar, eu vou dizer ao faraó, meus irmãos e os da casa do meu pai Jacó bar Israel, que estavam na terra de Canaã, vieram aqui até a mim, José. Que primeiro é o faraó, segundo é José, que o faraó colocou. Versículo 32. Os homens, ele vai falar, ele já está falando para os irmãos o que ele iria falar com o faraó, o rei do Egito. Eu vou falar para o faraó: os homens são pastores e criam rebanhos. Eles trouxeram suas ovelhas, seus bois e tudo o que tem. Versículo 33. Quando o faraó... E aí nisso, no versículo 33, já é José dando uma explicação, falando uma estratégia aí para falar para o faraó, para o rei. Vocês vão falar o seguinte: sabe quando a pessoa te chama e fala assim: olha, quando você for na casa da pessoa, você vai falar isso, isso e isso para ganhar um emprego? Ele estava falando isso para os irmãos, dando para eles assim, ó: você vai chegar lá, vocês vão falar assim com o faraó. No versículo 33. Quando o faraó, o rei do Egito, chamar vocês, meus irmãos, e perguntar: qual é o trabalho que vocês fazem? Versículo 34. Vocês vão dizer: seus servos criam rebanhos desde a juventude até agora, assim como os nossos antepassados fizeram. Os nossos antepassados sempre criaram aí, foram pastores e criaram rebanhos. Para que vocês, aí deu explicação, se vocês falarem isso, vocês vão morar na terra de Gósen, onde vocês estão agora. Vocês vão morar aqui. Por quê? Todo pastor de ovelhas é detestável, é odiado para os egípcios. Os egípcios não gostavam de pastor de ovelhas. Então, eles vão deixar vocês morar nessa terra de Gósen aqui. Vocês não vão morar dentro do Egito. Vocês vão morar fora do Egito, em Gósen. Ele vai dar essa terra para vocês, porque eles detestam, eles odeiam pastor de ovelha. Os egípcios odeiam pastor de ovelhas. Os egípcios detestam pastor de ovelhas. Está no versículo 34 do capítulo 46 de Gênesis. E até o próximo.